competir por enquanto, pelo menos com a chuva, mas eu acho que, espero que todos consigam ouvir. Primeiramente, é sempre, para mim, pelo menos, motivo de muita satisfação poder falar aqui na casa, uma casa que me abriu as portas e para pessoas que me são tão próximas, tão queridas. E principalmente falar do Evangelho aumenta essa satisfação, mas ao mesmo tempo traz também uma responsabilidade muito grande, porque ter a pretensão de refletir, de analisar e principalmente de tentar repassar alguma coisa dos ensinamentos de Jesus é algo que nos traz esse compromisso, essa responsabilidade. E na maioria das vezes que a gente pega para falar desses temas, pelo menos no que diz respeito a mim, que ainda tenho muitas imperfeições a vencer, eu vou lendo e me preparando e estudando, e a impressão que eu tenho é que o texto foi escrito para mim, foi escrito pensando em mim. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, fazermos das leituras dos ensinamentos de Jesus a reflexão própria, a reflexão para a nossa reforma íntima. E o tema de hoje, pagar o mal com o bem, e os inimigos desencarnados, ele tem essa característica, porque ele, acima de tudo, ele fala de coisas do nosso cotidiano, de coisas da nossa vida prática, que eu acho que é o tipo de debate que mais mexe conosco, que mais nos leva a refletir. Então eu espero que dentro das reflexões que eu fiz, pensando em mim, a gente consiga tirar algum proveito que lhes sirvam também. Bom, o capítulo, nós vamos falar do capítulo 12, 12, ali está errado, tá? Capítulo 12, eu digitei 22, capítulo 12, amai os vossos inimigos, dos itens 1 a 6. E esse capítulo tem 3 tópicos: pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, e se alguém te ferir na face direita. São 3 tópicos distintos. A lógica vigente quando da escrita do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, ainda era muito a lógica de Italião. E o texto começa falando isso, né? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso está no Evangelho, capítulo 12, item 1, que é de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Isso vem de onde? Vem do contexto histórico, derivado da lei de Italião, que na realidade é oriundo do Código de Hammurabi, de 1772 d.C. E que compõe, que embasa a lei mosaica, onde o entendimento que se tinha era o entendimento do olho por olho, dente por dente. É muito provável que a maioria de nós já tenha ouvido essa expressão. E o que esse código então trazia? Qual era a proposta desse código? Era a proposta de que a um determinado crime, a uma determinada falta, deve ser imputada uma pena equivalente, uma pena de igual proporção. E a expressão olho por olho, dente por dente, vem explicitamente do Código de Hammurabi, que foi gravado numa pedra, num monolito, com mais de 280 leis, dentre elas algumas que dizia que se alguém te arranca o olho, ele deve ser punido com a perda também de um olho. Se alguém lhe arranca um dente, ele deve ser punido com a perda de um dente. E daí o surgimento dessa expressão. A gente às vezes acaba confundindo um pouquinho o conceito da lei de Italião, a proposta, porque muitas vezes a gente entende que ela nos daria então a ocasião, o direito de nós mesmos limparmos a nossa honra. Na realidade, o Código de Hammurabi, a lei de Italião, propunha a aplicação da pena por quem de direito e não por nós mesmos. Mas muitas vezes ele foi levado ao pé da letra, levando pessoas a individualmente querer aplicar a punição que achava pertinente ao mal que lhe fora cometido. Então, o contexto do início desse capítulo tem a ver com o princípio do olho por olho, dente por dente, aquilo que devemos pagar na mesma moeda, aquilo que nos foi feito.
Mas ao mesmo tempo, Jesus nos traz um ensinamento diverso, completamente distinto disso, onde ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Também em Mateus capítulo 5, no versículo seguinte, versículo 44. Então Jesus traz uma proposição completamente distinta do Código de Italião, do Código de Hammurabi, da lei de Italião, onde a proposta é uma proposta de amor ao inimigo. E aí, naturalmente, fica algo desafiador para um povo e para um homem acostumado a lavar sangue com sangue, a limpar a própria honra, tá certo? Agora, o que Jesus então poderia querer dizer com amai os vossos inimigos? Qual seria o real sentido da palavra ou das palavras de Jesus? Que tipo de reflexão deveríamos fazer? Será que Jesus gostaria? E aí eu vou só fazer um retorno aqui, eu vou fazer uma leitura de um dos tópicos, porque ela é marcante. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que vos quer fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quer demandar contra vós para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe ainda a vossa capa. E se alguém quer vos constranger e fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. É uma proposta difícil, imaginar que se alguém quer me bater na face direita, que eu devo virar a outra face e deixar bater a outra face. Mas aí é que vem a necessidade da gente entender então qual é o real significado dessas palavras de Jesus. De fato, que tipo de entendimento ele esperava que a humanidade, que nós, homens, retirássemos dessa colocação? Será que estaria Jesus nos pedindo que nós tivéssemos com o nosso inimigo, aquele que nos agride, que nos fere, que nos machuca, que nos maltrata, que agride um ente querido, que nos avilta a propriedade, o patrimônio, a honra? Será que ele estaria nos pedindo que tratássemos essa pessoa com a mesma ternura, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto que dispensamos àqueles que nos são queridos, que nos são amigos, que nos são próximos? Teria sentido imaginar que haveria justiça nesse tipo de solicitação ou de pedido de Jesus? Logicamente não. Não é isso que ele quis dizer, né? Até porque seria impossível fazê-lo. Como que nós podemos ter o amor que devotamos, por exemplo, a um filho ou a um ente querido para alguém que nos quer machucar, para alguém que nos quer o mal? Por mais que tentemos fazê-lo, a nossa condição ainda não permite isso. E além do mais, essa ternura requer confiança. Como eu poderia então confiar nessa pessoa a ponto de devotá-lo tal ternura, tal sentimento? Na realidade, o sentido de amar o inimigo a que Jesus se refere está inclusive explícito no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo. E ele aí exemplifica, esclarece exatamente o que ele nos pede. Então, amar o inimigo nessa colocação do Evangelho significa não ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Na semana passada, ouvimos André falando sobre vingança, tratando desse tema. O sentimento de ódio, de rancor ou desejo de vingança nos torna tão maus quanto aqueles que nos fizeram o mal, tá certo? É perdoar o mal que nos fizeram, sem segunda intenção e incondicionalmente. O perdão que nós nos propusemos ou nos propomos a fazer naquela condição, se você fizer isso, eu te perdoo. Esse perdão não é sincero, não é pleno.
Daí a colocação de um perdão incondicional, certo? Esse perdão não pode ter segundas intenções. Eu lhe perdoo ou vou lhe perdoar porque tenho interesse de ter o reconhecimento de todos que sou uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, etc. Esse também não é o perdão, não é o amor a que Jesus se refere. É buscar a reconciliação sincera, honesta, verdadeira, tá certo? É desejar-lhes o bem em vez do mal. E aí, por isso que eu falei que quando a gente vai lendo essas passagens do Evangelho, a impressão é que estão falando para nós. Você fica imaginando, eu pelo menos, vocês acham que não, mas eu pelo menos tenho muita dificuldade de me ver conseguindo plenamente cumprir todos esses preceitos. Não é fácil, o desafio realmente não é pequeno. Principalmente que nós estamos falando de sentimentos e ações, atitudes sinceras, né? A gente pode entre nós até nos enganarmos com ações pretensamente de perdão e de benevolência, mas que no fundo do nosso ser, em nosso âmago, sabemos que não são bem assim. Mas para os Espíritos, para Jesus, para Deus, isso é impossível. A nossa real intenção é transparente, é cristalina. E é dessa que a gente está falando, das reais intenções. É alegrar-nos com o bem que nos atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-lo. Por atos e palavras. Certo? Aquele que tem rancor, que guarda rancor ou ressentimento em relação a alguém e diz ter perdoado, mas não perde a oportunidade de relembrar a terceiros aquilo que alguém lhe fez, também não está sendo verdadeiro no sentimento de perdão que diz ter aplicado àquela pessoa. Enfim, amar o inimigo é pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. E aí vem uma outra questão. Até que ponto conseguimos de fato, ou de que forma conseguiríamos de fato perdoar alguém sem que nos provoquemos o sentimento de humilhação? Até porque se você perdoa alguém e diz o seguinte: olha, veja como eu sou bom, estou te perdoando, esqueci o que você me fez. Isso inevitavelmente provoca esse sentimento de humilhação. Correto? Então, não basta ser honesto no perdão, precisamos fazê-lo de forma a não humilhar aquele a quem estamos nos propondo a perdoar. Isso aumenta imensamente o nosso desafio, correto? Bom, mas por que eu deveria, qual seria a importância de perdoar o meu inimigo? De perdoar alguém que me ofendeu, que me agrediu? O que eu ganharia com isso? De que me vale ter esse tipo de atitude? Nós precisamos entender que não tem mérito nenhum em perdoarmos e amarmos aqueles que nos amam. Amar e perdoar o nosso próximo, o nosso querido, o nosso irmão querido, é muito fácil. O sentimento que nutrimos por essas pessoas torna esse amor inevitável e esse perdão muito fácil. Mas nisso, de fato, não há mérito. Correto? O mérito está em perdoar aquele de quem não temos o sentimento de amor, o sentimento de apreço, a compaixão. Esse sim é o verdadeiro mérito do perdão. O amor aos inimigos representa uma das maiores vitórias contra o orgulho e o egoísmo. E a gente sabe que esses dois sentimentos, esses dois tipos de atitudes fazem parte dos maiores desafios que temos que enfrentar na nossa seara evolutiva, no nosso progresso. Vencer o egoísmo e o orgulho são indiscutivelmente os nossos maiores desafios.
né? Eles, no caso os inimigos, nos servem para provar nossa paciência, resignação e capacidade de perdoar. E aí é importante a gente entender o que nós podemos chamar, ou o que estaríamos chamando de inimigo. Seria só aquela pessoa que me maltratou, que me roubou, que matou um ente querido, etc. Ou será que nesse sentido eu poderia incluir como inimigo aquela pessoa que no trabalho me azucrina a paciência, aquele cujo santo eu não cruzei, não é isso? Meu santo não cruzou. Será que nesse sentido, não seria também o nosso inimigo? Aquele que não perde a oportunidade de nos alfinetar, de nos provocar, talvez só para medir a nossa reação. Será que ele também não poderia ser entendido como esse inimigo que testa a nossa paciência, a nossa resignação e a nossa capacidade de perdoar? No meu entendimento, sim. Correto? Então a gente tem que entender esse capítulo do Evangelho, quando se fala de inimigo, um espectro de comportamentos que tem contra nós muito maior do que grandes atos que nos marcam de fato toda uma existência e às vezes até por mais de uma existência, né? Quando alguém tira a vida de um ente querido, certamente isso é uma dor muito forte. Isso nos marca uma existência inteira e eventualmente mais do que uma existência, correto? Mas as pequenas atitudes também podem ser enquadradas nos preceitos desse capítulo. Ou seja, a proposta de Jesus é a de alterar a nossa percepção. Por que eu digo a nossa percepção em relação à busca da nossa evolução moral? Porque aqueles homens a quem Jesus dirigia as suas palavras àquele tempo, éramos nós, certo? Talvez todos nós, talvez muitos de nós, talvez alguns, mas certamente éramos nós que estávamos lá, recebendo essa mensagem pela primeira vez com o desafio de mudar a nossa percepção. E Jesus trazia esses ensinamentos no momento subsequente, no momento seguinte, ao qual ele apresentou aos seus apóstolos e aqueles que com ele caminhavam, que ele não tinha vindo trazer a paz, mas a divisão. E foi um tema até que inclusive eu tive a oportunidade de já trazer aqui no GECAT, onde ele dizia que não veio destruir a lei que ele se referia era a lei mosaica, a lei do canhão, mas sim fazê-la cumprir, porém com uma outra interpretação. E é exatamente o que ele nos propõe, é interpretar a lei mosaica com uma outra percepção, com uma percepção de alguém que sabe que precisa evoluir moralmente, que o nosso único objetivo nas existências corpóreas é buscar, e fora delas, é buscar a evolução moral, tá certo? E aí me fica uma pergunta, né? Nós estamos falando que em 1772 Hammurabi lançou então a lei de Italião, codificou, dentre outras, a lei de Italião. Jesus, considerado ali o marco divisor, trouxe essa nova interpretação. E hoje, em 2019, quase 4.000 anos depois, eu proponho essa pergunta. E aí, e nós? Onde estamos? Estamos mais para Hammurabi ou mais para Jesus? E essa resposta não compete, não cabe coletividade. Certamente cada um de nós se posiciona num ponto diferente daquela linha do tempo, certo? Talvez a cada provocação que sofremos a gente pode se posicionar mais para Hammurabi ou mais para Jesus. Não é um comportamento retilíneo, tá certo? Mas vale a provocação. Será que como humanidade, como planeta, como conjunto de espíritos encarnados e reencarnados,
na Terra, um país um globo, né? Um planeta, ainda de provas e expiações. Será que estamos mais para a muralha ou mais para Jesus? Bom, só para refletir. A gente tem uma convivência nesse tecido social, na sociedade, que nos provoca por diversas vezes, de formas distintas, e nos testa o comportamento face a esses preceitos de Jesus, a esses ensinamentos. Por exemplo, quantos de nós consegue segurar uma interjeição de raiva, um xingamento, ou até uma agressão, enfim, um revide, face a coisas cotidianas e às vezes simples, pequenas, como por exemplo um pisão, uma fechada no trânsito, uma situação de estresse, seja no trabalho, na família, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, uma ofensa, ou pior ainda, uma agressão. Cada um de nós, como é que reagiríamos? Como é que reagimos? E aí é que eu falei que quando eu fui lendo, a cadeira que eu estava sentada parece que foi diminuindo, sabe? Chegou um ponto em que eu não conseguia ver o tampo da mesa, porque a gente vai refletindo e a gente vai vendo quão pequeno ou quão pequena é a nossa conduta face um preceito que nos foi passado há 2000 anos. E coisas simples, coisas do dia a dia. Às vezes a gente tende a pensar em inimigo, como eu falei, em coisas grandiosas, aquele que te fere de morte, aquele que te agride de maneira irreversível. Mas muitos desses inimigos, a maioria desses inimigos, talvez estejam nesses grupos de coisas pequenas, de coisas sutis. E aí cada um de nós pode refletir no dia a dia como que reage face a essas situações. E isso, logicamente, nos leva à reflexão, certo? Ou pelo menos deveria nos levar à reflexão. Muitas vezes, a gente tem que pensar se aquela pessoa que agiu mal, na nossa visão, eu vou fazer essa observação, na nossa visão, aquela pessoa que agiu de forma má contra nós, se ela é assim ou apenas agiu assim. Às vezes, naquelas ofensas, naquelas situações que eu citei no exemplo anterior, será que a pessoa não agiu dessa maneira, tendo agido apenas dessa maneira, por uma situação momentânea, por um momento de estresse, por um momento de dificuldade, de angústia, e que a gente muitas vezes não tem a sensibilidade, e quiçá talvez a capacidade de perceber e de diferenciar isso? Será que seríamos justos se condenássemos da mesma maneira aquele que agiu dessa maneira pontualmente, levado por uma razão qualquer que desconhecemos, ou aquele que é assim continuadamente? Talvez essa possa ser a primeira reflexão que a gente deva fazer. Se ele agiu assim pontualmente ou se ele é assim. E naturalmente cada uma das duas condições nos leva a ter atitudes distintas. Agora, será que se ele é assim, mal, não posso dizer por essência, porque depois nós vamos falar um pouco disso, mas se ele tem ainda a sua essência ainda mais arraigada no mal, ainda assim, será que eu tenho o direito de retribuir o mal que me fez com o mal? Ou isso aumenta a minha obrigação, porque eu tenho o papel obrigatório de ajudá-lo, de trabalhar junto com ele para promover o seu resgate? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu estou repetindo para vocês perguntas que eu fiz para mim, estou lembrando isso. A pergunta não é para vocês, eu fiz para mim e estou só repetindo. Talvez aquele que é assim, que ainda tem, e todos nós temos, áreas de sombra em nossa evolução, em nossa dimensão moral,
E nessas áreas de sombra, todos nós precisamos de ajuda. E eventualmente, se alguém age de maneira continuada no mal próximo a mim, será que eu não sou então alguém designado? Será que eu não recebi a missão de ajudar essa pessoa, de resgatar esse irmão? Excluindo do convívio, me afastar dessa pessoa ou revidar são atitudes muito fáceis, mas de novo, em nada meritórias, não tem mérito nenhum, correto? E aí, essa figurinha me chamou a atenção porque ela permite duas interpretações, né? Muitas vezes a pessoa chega para nós toda sorridente, se fazendo de amigo, mas no fundo, ele não quer o nosso bem. Em contrapartida, a gente pode ler a figura de uma outra maneira. A pessoa que de fato quer se aproximar e quer fazer o bem, e que nós, por um problema de filtro, de aplicar aquela situação, uma leitura inadequada, vemos naquela pessoa um inimigo. Então, em ambos os casos, independentemente dele de fato ser um inimigo travestido de amigo, ou que seja um amigo no qual enxergamos o inimigo, a nossa conduta é a mesma. É pagar o mal com o bem, e não pagar o mal com o mal. Esse é o nosso desafio. Saber identificar é importante, sim, mas muito mais do que isso é entender a atitude que disso devemos derivar. E nós, enquanto espíritos, como é que ficamos nessa seara? O nosso papel é melhor, é pior, é diferente, é igual? Naturalmente, antes de sermos espíritas, somos espíritos, correto? O espiritismo nos ajuda por nos trazer o conhecimento, por nos mostrar a direção e o caminho que devemos seguir. Mas antes disso, lembremos, somos espíritos e, como tal, em nada nos diferenciamos de qualquer outra crença religiosa ou convicção religiosa. Mas, de qualquer maneira, pelo conhecimento que aqui estamos adquirindo, pelos debates que aqui vimos transcorrer ao longo do tempo, alguma coisa a mais a gente, no mínimo, a gente tem em termos de visão do que devemos fazer, de qual deve ser o nosso papel. E aí o Evangelho nos traz essa imposição, essa determinação. Dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre as quais a vida presente é um momento apenas. Quando ele fala de passado e futuro, estamos falando inclusive das nossas encarnações pretéritas e das inúmeras outras que virão, correto? Temos que enxergar esse cenário, essas situações, com um espectro muito maior do que meramente essa nossa pequena existência, essa insignificante existência do ponto de vista do tempo, da escala de tempo que de fato é a nossa vida espiritual. E olhando a vida, olhando o passado e o futuro, devemos entender com resignação que as maldades a que estamos expostos podem ser do campo das provas e expiações a que estamos sujeitos. E aí eu volto num ponto que já de alguma maneira abordei. Será que aquela situação, aquela pessoa que me atormenta, que me aborrece, ou que me implora por ajuda de uma maneira que eu até então não estava enxergando como tal, não é exatamente um mecanismo de expiação, ou uma oportunidade de expiação, ou não é uma ocasião de pôr à prova o meu nível de aprendizagem em relação aos ensinamentos daquele avanço moral, daquele progresso moral que nós vimos anteriormente, que é a nossa missão enquanto espírito, evoluir moralmente? Amar os inimigos
inevitavelmente requer da gente muito mais sabedoria e coragem do que simplesmente revidar as atitudes do mal com o mal. Muitas vezes, quando revidamos o mal com o bem, somos taxados de covardes. Quando evitamos o conflito, às vezes antes até mesmo de revidar com o bem, simplesmente evitamos o conflito, somos taxados e entendidos como covardes. Quando na realidade é prova incontestável de coragem e de sabedoria tratar o inimigo de forma a demonstrar amor. Amor naquelas condições que a gente viu no início da apresentação. A lógica é bem simples, você não consegue apagar o fogo com fogo. Se você tenta combater o mal com o mal, você só vai fazer aumentar o problema. É como se a gente tentasse fazer uma contabilidade, uma matemática espírita, ou espiritual, desculpa, uma matemática espiritual em que o mal vale -1, o bem menos uma grandeza, né? O bem vale mais uma grandeza. Então, se eu pago o mal com o bem na mesma proporção, no mínimo eu estou anulando a conta, o saldo é zero. Agora, se eu pago o mal com o mal, eu dobrei o saldo devedor, eu aumentei a minha conta do passivo, correto? Agora, o que a gente persegue, o nosso objetivo, e aí eu digo do planeta e da humanidade, quando a gente pensa num tempo de regeneração, num tempo futuro, é pagar o bem com o bem, onde a soma é positiva em dobro, não é isso? Agora, isso vai chegar, não sei se amanhã, e esse amanhã pode ser 1 milhão de anos, 500 mil anos, 2 milhões, ninguém sabe, pode ser 200, o fato é que haverá um dia onde a humanidade pagará o bem com o bem, onde não haverá mais o mal, e aí essa contabilidade é positiva, duplamente positiva. Então é isso, você não apaga o fogo com fogo, você precisa de outras ferramentas para isso. Na verdade, quando revidamos o mal com o mal, nós nos igualamos à posição do agressor, ou seja, nos tornamos tão ou mais mal do que ele, porque temos que lembrar que ele pode ter agido no mal sem consciência, sem perceber o mal que nos praticou. E se nós revidamos com o mal, nós estamos agindo com consciência. Naquela contabilidade do mal, onde os dois têm um valor negativo, o meu negativo é maior que o dele. Quer dizer que então eu fiquei devedor. Agora sou eu o mal da história, né? Se ele agiu comigo de maneira inconsciente e eu agi de forma consciente, buscando a vingança, eu só piorei a minha situação. E aí não tem progresso para nenhum dos dois. Falhamos duplamente. O objetivo do progresso foi esquecido por ambos. Correto? Bom, pequenos gestos de educação vão denotar uma pessoa em renovação, muito mais do que o discurso. E aí esse conceito de gentileza gera gentileza tem muito a ver com o que a gente está falando quando a gente pensa o tema de hoje na nossa vida cotidiana. Quando eu falei naquelas situações que eu exemplifiquei, é um pisão, é um empurrão, é um atrito no trânsito, é uma situação de estresse no trabalho, etc. E quando conseguimos agir com educação, que no fundo é a forma, uma das formas de amar o nosso inimigo, né? Se ele me trata mal, eu posso responder a ele com a educação. E aí naturalmente isso me aproxima dos ensinamentos de Jesus muito mais do que se eu tentar reagir a ele com um discurso de meia hora, com toda uma arrazoado de colocações que eu possa vir a fazer a ele. Eventualmente até o silêncio pode lhe ensinar e lhe repassar muito mais aprendizado do que todo o discurso que eu possa querer elaborar.
E aí eu trouxe essa tirinha porque ela é bem curiosa, exatamente nesse sentido, né? A garotinha faz a pergunta: mas dar caldo de cana para as pessoas ficarem menos amargas? É isso mesmo? E aí o garotinho responde: é, e deu certo. Depois acabou a grana e eu ofereci água, e deu certo também. E aí a garotinha não entendeu, ele respondeu: o que faz o efeito não é o açúcar, é a gentileza. E é isso que a gente está falando. Não é o açúcar que vai fazer a diferença, é a gentileza, é a abordagem, é como você se comporta. Tá certo? A evidência de que Jesus entrou de fato em nossos corações é quando ele dali sai através de gestos. Essa frase, ela bateu fundo, porque assim, quantas vezes a gente vê pessoas tentando converter um outro ao bem ou aos ensinamentos de Jesus com discursos acalorados, com tentativas de conversão, com religiosidade, enfim, com proselitismo, né? Com essa abordagem religiosa, quando no fundo, a melhor maneira de divulgar e de experimentar os ensinamentos de Jesus é através dos gestos. Uma ação silenciosa pode ter um efeito muito melhor do que um discurso, como eu acabei de dizer. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente se esquece disso. A nossa reação natural é a de falar, é a de esbravejar, pior ainda, tá certo? Então a melhor maneira de demonstrarmos que assimilamos, que internalizamos em nossos corações os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, é através de nossas atitudes, de nossos gestos. E quanto mais silenciosos eles forem, mais mérito há na nossa atitude. Não ganhamos nada em evidenciar quão bons, pelo menos pretendemos ser, só pioramos. O bem de fato está no gesto silencioso, está na aceitação da reconciliação e não no aviltamento, no assinte perante essa pessoa que nos procura. E aquela frase ali, só os fortes entendem, 70 vezes 7, diz respeito ao perdão, né? Como já vimos inúmeras vezes, devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, devemos perdoar infinitamente. E assim como o perdão, os gestos que dizem respeito ao campo dos exemplos, que foi a melhor forma, ou a principal forma, me desculpem, que Jesus nos ensinou, foi através dos exemplos. Muito mais do que os discursos, ele nos ensinou pelos exemplos. E da mesma maneira que o perdão, os exemplos devem ser do bem, utilizados sem limite. 70 vezes, 7 vezes, quantas vezes forem necessárias. E aí, de novo, enquanto espíritas, a gente tem que entender e precisa se lembrar que o ódio transpõe o túmulo. O que isso quer dizer? Os nossos inimigos não são apenas aqueles que estão aqui encarnados nesse planeta. Podemos ter também inimigos desencarnados. E a ambos, encarnados ou desencarnados, devemos tratar com o mesmo tipo de sentimento, com o mesmo tipo de gestos. E iludidos seríamos nós se imaginássemos que somente os inimigos desencarnados podem nos afetar. Encarnados. Os inimigos desencarnados, por exemplo, através de obsessões, podem nos trazer grandes dificuldades. E de novo, a melhor forma de promover a mudança dessa situação é a partir da atitude do bem.
como nos disse Jesus, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho. E é isso. Para que eu vou deixar uma situação desse momento, dessa encarnação, dessa existência, se projetar num problema a ser resolvido em outras encarnações, se eu tenho agora a oportunidade de resolver? E eu estou falando aqui o tempo todo como se nós fôssemos aquele que deve perdoar, mas eu elenquei uma lista inúmera de coisas onde eu preciso receber o perdão, e a gente tem que discutir, analisar isso que a gente está falando com o olhar de quem perdoa, mas também e principalmente com o olhar de quem precisa ser perdoado. Às vezes a gente fica lendo isso o tempo todo e lembrando assim de fulano, de Beltrano, cada um lembrou de nomes, mas será que lembramos do nosso nome como sendo o ofensor, como sendo o inimigo de alguém? E certamente somos inimigos nesse sentido de alguém. Então, enfim, tão importante quanto perdoar é buscar meio de ser perdoado, buscarmos meios de sermos perdoados. E uma das formas, talvez a melhor forma de buscarmos reagir ao mal com o bem é através da prece. Tem situações onde o nível de ressentimento ou até de dificuldade do outro ou nossa de aceitar a reconciliação é tão grande que até para você falar a verdade é difícil. E aí, um dos instrumentos mais poderosos que a gente tem a nosso serviço é a prece. A prece me tira do nível humano, onde as energias materiais podem mascarar o verdadeiro sentimento que a gente deve nutrir, e leva o debate para o nível da alma, para o nível espiritual. E ainda tem outra, lá no nível da alma, no nível espiritual, a gente ainda pode contar com a ajuda mais próxima de toda a espiritualidade e de um dos maiores conciliadores que a humanidade já viu, que é Jesus. A gente afasta inúmeras oportunidades de má interpretação, de dificuldade de aceitação e de assimilação dos nossos reais desejos. Vai ligar, acho que vai ligar. Quando a gente sai do nível material, corporal, e vai ao nível espiritual. É óbvio que a gente também não pode descartar a necessidade de buscar a reconciliação direta, mas nem sempre isso é possível, nem sempre o outro quer. E aí vem aquilo que nós vimos lá atrás, que volta a questão aqui. A prece é um aliado forte. Muitas vezes a nossa oração, a nossa prece, por mais que a gente saiba que ela pode não mudar em nada aquela pessoa, principalmente se ela é daquele tipo que ainda é mal, e não simplesmente do tipo que agiu pontualmente no mal, pode ser que a nossa prece não mude a pessoa em nada, muito menos, não melhore a pessoa em nada, muito menos que não mude a pessoa naquele momento. Mas certamente a nossa atitude de silêncio e a combinação dessa atitude de silêncio com a prece tem sim no interior daquele espírito o poder de promover a mudança. E aí a gente tem que enxergar isso com um olhar do tempo diferente do nosso tempo humano, do nosso tempo material. Como nós sabemos, não tem nenhum espírito que seja mal por essência. A maldade é um sentimento temporário que só cabe ao espírito pouco evoluído. Então, chegará um tempo em que todas as criaturas, e no caso em que a criatura má reconhecerá os seus erros e retomará o caminho do bem. Isso pode ser nessa encarnação ou não, mas de qualquer maneira a nossa obrigação é a dessa busca,
seja em relação a nós mesmos, seja em relação ao outro. Correto? E agindo dessa maneira, a gente, em última instância, com o próximo mais próximo, ou não tão próximo, a gente estará semeando a paz. Nós estaremos semeando a paz. E se pagarmos o mal com o bem, estimulando no outro a modificação pelo contágio do bem, mais rápido chegará o dia em que teremos a condição de gozar de um planeta regenerado. A gente sabe que a Terra ainda hoje é um planeta de provas e expiações, é um planeta caracterizado por essa condição, mas que está vivenciando uma fase de transição. De novo, o tempo dessa transição não é o nosso tempo, certamente ele é maior do que a nossa contagem de tempo que a gente consegue suportar em anos, mas esse processo está em andamento, e na medida em que a gente, cada vez mais pessoas pagam o mal com o bem, mais a gente agiliza, acelera a chegada dessa condição, o alcance, dessa condição de um planeta regenerado. Isso certamente não acontecerá num clique, num piscar de olhos. Isso é um processo. Como eu disse, pode levar milhares de anos, mas se constrói passo a passo, a partir das atitudes e dos pensamentos de cada um de nós. E essa responsabilidade, e eu acho que esse é um ponto importantíssimo, essa responsabilidade, ela não é do outro, não é o outro que me magoou que tem que me perdoar. Essa responsabilidade de pagar o mal com o bem e de promover a regeneração de toda a humanidade e do planeta como um todo, diz respeito a todos nós. Todos nós temos que dar a nossa cota de contribuição nesse processo de melhoria. Todos nós. E aí a gente precisa lembrar que sempre que a gente imaginar que o outro precisa se modificar em alguma coisa, acho que nós deveríamos reverter esse pensamento para refletir sobre o seguinte: como eu me modifico e a partir dessa modificação contagio positivamente o outro para que ele também se modifique. Eu não posso refletir sobre temas como esse que nós vimos hoje com um olhar de quem espera a mudança no outro. Aquele progresso moral que eu falei no início, que era a intenção de Jesus de promover a mudança dessa percepção do homem em busca da necessidade, poderíamos dizer até da obrigatoriedade desse progresso moral, tem que se dar a partir da reforma íntima, individual. Sou eu quem precisa se modificar e a partir do exemplo, como Jesus, contagiar o outro, o irmão, o próximo. Como a gente viu, o próximo mais próximo ou nem tanto, tá certo? E aí eu trouxe uma frase de Chico que para mim diz muito do que eu sempre busquei nas reflexões que faço. Eu acho que ela é interessante para a gente concluir o debate, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser a cada dia melhor. Então é isso. Obrigado. Dá uma